Hoje nós já vimos, irmãos, nessa série, nós estamos vendo sobre as 3 mensagens angélicas, né? E nós vimos a primeira, a segunda mensagem, e hoje nós vamos ver a primeira parte da terceira mensagem. Irmãos, a mensagem do terceiro anjo, ou as 3 mensagens angélicas, elas são a mensagem para o tempo presente. Deus sempre teve uma mensagem para o tempo presente, chamada verdade presente. Agora, existe uma verdade presente, ou uma verdade sempre presente. Essa não deve ser nunca deixada de ser pregada. Vocês sabem qual seria ela? Uma verdade que é sempre presente. Vou dizer para vocês que eu vou falar antes de nós entrarmos na terceira mensagem angélica. Uma verdade que ela é sempre presente. É aquela mensagem de João Batista que diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mensagem ela sempre foi presente. Desde o Éden, é ou não é? Desde o Éden até o último minuto da história dessa terra. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na história sempre teve uma verdade presente para uma certa época. Em 1831 até 1844 foi pregado uma outra mensagem chamada primeira mensagem angélica. Nós já estudamos aqui, está lá no meu canal, né? Que é a primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Essa mensagem, que deve ser pregada junto com a mensagem sempre presente. Ou seja, sempre pregar que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas naquela época, de 1831 a 1844, foi pregada uma mensagem presente para aquela época, e até agora nós, temei a Deus e dá-lhe glória. Porque chegou o seu juízo, o seu julgamento. Naquela época também foi dado início à segunda mensagem angélica, que é: caiu Babilônia. Caiu o sistema apóstata de religião. Ou seja, eles perderam o privilégio de ter o conhecimento aumentado, porque negligenciaram receber a primeira mensagem. Não receberam a primeira mensagem, e aí não tiveram a oportunidade de receber a segunda, ou não aceitaram a segunda. E hoje, irmãos, nós vamos ver um pouco, uma introdução da terceira mensagem angélica. Eu quero convidar vocês para estudarmos lá no Apocalipse capítulo 14. Vamos ler? Apocalipse 14, verso 9 até o 11. Apocalipse 14, 9 a 11. Amém aí? Então vamos lá. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vamos ficar só no verso 10 aí. A mensagem do terceiro anjo, irmãos, é qual mesma? Se alguém adorar a besta, ou em outras palavras, se alguém obedecer a besta, ou a sua imagem, ele vai receber os castigos de Deus. Que virá como o quê? Sem mistura de piedade. Irmãos, os castigos de Deus hoje estão caindo na terra já. Mas eles ainda vêm misturados ainda com a misericórdia de Deus. E são terríveis, né? Quando veio esse tsunami, muitas mil pessoas são afogadas. Tantos acidentes que a gente vê, isso são as primeiras gotas, irmão, das últimas pragas que irão cair. Coisas terríveis estão diante de nós. E as coisas que virão sobre as pessoas que, ao obedecerem a besta ou a sua imagem, ele sofrerá sem a misericórdia de Deus. Eu não sei nem dizer, não dá nem para se expressar, né? Como será um negócio desse. Coisas terríveis.
Irmãos, no Apocalipse 14, verso 9 e 10, nós já lemos nesse instante. Em Apocalipse 13, o verso 8, vamos lá? Em Apocalipse 13, o verso 8, se alguém adorar a besta. Apocalipse 13, o verso 8, só virar a página aí. 13, o verso 8, diz assim. Amém aí? E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quantas pessoas irão adorar a besta, irmãos? Todos. Todo mundo. Todo mundo que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Ou, em outras palavras, toda pessoa que não permaneceu o seu nome no livro da vida, ele vai adorar a besta. E agora no verso 13, ainda 11, no capítulo 13, verso 11 a 17, diz aqui, 11 a 17, a besta que sobe da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta. A segunda besta vai fazer com que todo mundo, que mesmo, adore a primeira, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, essa besta, a segunda besta, faz grandes sinais, de maneira que até fogo descer do céu, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com os sinais com que lhe foi permitido fazer, na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida à espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E nós vamos parar aqui nesse texto, irmãos. Mas aqui no verso 16 e verso 17 fala que as pessoas que não adorarem a essa besta não vão ter o direito de comprar e nem de vender. Irmãos, talvez a gente não consiga nem pensar nisso aí ainda. Como fazer sem poder comprar e sem poder vender? Teria que ter um controle mundial, um controle muito grande, muito rígido entre as pessoas. E isso está muito encaminhado com a moeda digital. Com a moeda digital, que no Brasil agora já está aí, já 2027, né? Daqui a 2 anos parece que não vai ter mais papel, não vai ter mais papel. Vai ter moeda digital. Você é um dinheiro virtual, né? Esse papel não existe. Você vai precisar ter uma conta no banco e digitar no seu celularzinho lá. Isso é muito fácil de bloquear, né? Se por acaso ele disser lá, eu já falei aqui para vocês, vou repetir novamente. Eu fui um dia desse abastecer um carro com um cartão de um aposentado. Ele ia botar gasolina no carro para a gente ir lá no Buriti. E aí, quando ele passou o cartão, não passou o cartão. Ele disse, mas o meu dinheiro está lá, eu tenho dinheiro. E depois nós falamos, então vamos fazer o seguinte, vamos em outro comércio aí, a gente passa o cartão e a gente pega o dinheiro e vamos comprar gasolina. Fomos num depósito de material de construção e passamos o cartão, adivinha? Não passou também. Depois eu fiquei sabendo, comida, só alimento, tá lá o dinheirinho dele, mas não podia comprar gasolina, não podia passar em material de construção. Isso é muito fácil de entender, irmãos. Vai ser muito fácil. Quase todo mundo hoje tem conta de banco. Daqui 2 anos no Brasil provavelmente não terá mais moeda física, só digital. Basta ele dizer assim, Adventista do 7º dia não compra. E nós fizemos uma coisa, nos recadastramos agora nesse ano, não foi? Todos os adventistas se recadastraram. Tudo. Ele sabe onde você mora, ele sabe onde você trabalha, sabe tudo, até foto tem. Até foto tem. Até foto da igrejinha nossa eles têm. Fácil controlar. O que diz aqui a Bíblia? A imagem, a segunda besta vai fazer uma imagem da primeira besta. O que é isso aí? O que seria isso? Imagem da primeira besta é repetir o que a primeira besta fez. O que foi que a primeira besta fez? Tirou a liberdade das pessoas. Ah, irmãos.
Ai de quem era contra o papado na Idade Média. Foram poucos que escaparam com vida. Milhões de pessoas morreram porque acreditavam na palavra de Deus. E aí, cada ser humano, irmãos, quer viver nesse mundo, nesse tempo, terá que decidir a quem vai adorar. Ou, em outras palavras, a quem vai obedecer. Vai obedecer a Deus, guardando os seus mandamentos, ou vai obedecer à besta, desfazendo dos mandamentos de Deus? Crendo que a lei foi abolida, ou mesmo por ser pressionado. Nós estávamos só passado lá na campanha em São João dos Crentes, e um da Assembleia de Deus veio me perguntar: irmão, e o que fazer então? Eu sou, por exemplo, empregado numa empresa. E se a empresa me botar, o meu patrão me botar para trabalhar no sábado, irmão, o que eu devo fazer? Esse, digamos, até acredita no sábado, mas já está pensando, não está nem na lei, está longe ainda de aparecer, ele já está pensando nessa hipótese. E o que fazer então, quando for pressionado? A imagem da besta, irmãos, ela será formada. Vou apenas comentar aqui, como vocês sabem demais, eu estou falando para adventista, e quem sabe um ou outro assistirá essa mensagem que não é adventista. Nós acreditamos que o papado, ele é a besta. O sistema papal é a besta. A besta do Apocalipse 13. Por quê? Porque, historicamente, é o único poder religioso que governou o Estado. E outra mais, é o único poder religioso que perseguiu os cristãos, matou os cristãos. Em Apocalipse e Daniel mostra as características. Não diz o nome, mas dá as características. Agora, irmãos, mas o que seria isso? Eles apelaram para o poder civil para impor as suas leis. Quando a igreja primitiva, irmãos, se corrompeu, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. A igreja dos apóstolos, fundada por Jesus Cristo. Esses dias eu vi alguém católico criticando os adventistas e dizendo: fecha essa tua boca, falar mal da igreja fundada por Jesus, falar mal das igrejas fundadas pelos apóstolos. É verdade, a igreja fundada por Jesus e pelos apóstolos, mas essa igreja se distanciou tanto da verdade, se misturando com o paganismo, que ela perdeu todo o poder de Deus. Já não era mais uma igreja fiel, não era mais. E quando ela perdeu esse poder de Deus, para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. E aí disso resultou o papado. Uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos próprios interesses, especialmente na punição da heresia. Quem não acredita ou quem não acreditava naquelas crenças era considerado herege. E o final do herege era o quê? Fogueira, forca, era morte. A igreja fez isso, irmãos. E quando nós lemos Apocalipse 17, quando João, o último apóstolo vivo, quando João, Deus mandou essa visão para ele, ele viu a igreja dele numa representação de uma mulher montada sobre a besta, ele se admirou, ele se espantou, não foi? Ele ficou muito admirado. Meu Deus, a minha igreja é a tua igreja, João. Vai chegar a esse ponto de fazer isso. Irmãos, a igreja fez isso. Tirou a liberdade das pessoas. Quem não acreditasse no papado morria. Para que os Estados Unidos, irmãos, nós acreditamos. Eu estou dizendo para vocês aqui, é lógico que precisa estudar, nós não vamos entrar nesse assunto aqui. Nós acreditamos que os Estados Unidos é a segunda besta do Apocalipse 13. Como? Como assim? Devido às características que é dada ali no Apocalipse. Então, devido às características do Apocalipse 13, nós acreditamos que seja os Estados Unidos
seja a segunda besta. E diz a Bíblia que a segunda besta, ele vai fazer uma imagem à primeira besta. O que é isso? Ela vai fazer do mesmo jeito da primeira besta. Vai tirar a liberdade das pessoas, vai fazer com que as pessoas sejam mortas. Nós não lemos aqui no capítulo 3 agora, do 11 em diante, ele vai fazer com que as pessoas sejam mortas se não obedecer às suas leis. E aqui eu vou ler o texto de Ellen White no Grande Conflito. Para que os Estados Unidos possam formar uma imagem da besta, o poder religioso deve dirigir a tal ponto o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para alcançar os objetivos. Irmãos, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas Donald Trump, ele está muito unido com os evangélicos. E ele já prometeu, os evangélicos terão voz ativa no seu governo. Os evangélicos colocaram o Donald Trump lá. Com certeza eles vão cobrar de Donald Trump. Eu tenho lá em casa, eu cliquei hoje, eu vou assistir depois o vídeo. Se vocês quiserem, eu mando para vocês, irmão. Eu gosto sempre de mandar para a irmã. Daniel, você já ouviu falar do Daniel Mastral? Ele era um ex-satanista, se tornou evangélico depois, e agora, há poucos meses atrás, ele suicidou-se. E ele vem pregando. Isso há tempo atrás, ele disse, Donald Trump vai ser o presidente dos Estados Unidos em 2024. 25 em diante, né? E ele vai se unir com os evangélicos. Irmãos, quem era ele? Um ex-satanista. Infelizmente, ele suicidou-se, ninguém sabe, ninguém vai julgar, né? Ele agora era considerado já evangélico. Ele era um sofredor. Ele era um sofredor demais. Satanás quis matar ele muitas vezes, porque acaba não sai das mãos de Satanás assim, de boa, né? A vida dele é triste, irmão. O filho dele se matou. A esposa dele, que era médica, um dia amanheceu meio ruim e morreu. E o diabo disse que ia matar, e foi matando. E ele agora tirou a vida. Mas é curioso, irmãos, a gente vê, vá para a internet, digita lá, Donald Trump e os evangélicos, ou e tal, vocês vão ver em que pé está essa situação. Eles estão querendo impor algumas leis, né? Os evangélicos estão muito mordidos com este mundo de pecado. Eles querem impor a lei de Deus, os 10 mandamentos. Só que nos 10 mandamentos deles não tem sábado. O sábado deles é domingo. Para nós adventistas, irmãos, isso é um alerta. Tudo está encaminhando para virem as leis dominicais. E vai começar por onde? Nos Estados Unidos. Mais um texto de Ellen White, irmãos. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. E aí resultou-se no papado, nós já lemos aqui. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. A apostasia da igreja, irmãos. Que igreja? A igreja protestante. A apostasia da igreja protestante vai abrir caminho para a imagem da besta. E nós já estamos vendo essas coisas acontecendo diante dos nossos olhos. Vimos na pregação da primeira e segunda mensagem, irmãos, que a apostasia está se avolumando nas igrejas. Na época de 1831 a 44, as igrejas protestantes tinham saído do catolicismo. Eles eram chamados protestantes. Hoje, os luteranos já dizem, não existe mais protesto. Nós já estamos unidos. Irmãos, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3 diz, lá Paulo dizendo aos Tessalonicenses, que antes de Jesus voltar, haveria uma grande apostasia. E isso, logicamente, estava apontando não só para a da Idade Média, mas para o finalzinho de todos os tempos. Bem no finalzinho de todos os tempos haveria, apóstolo Paulo profetizando, haveria uma apostasia muito grande. E mais um texto, no Grande Conflito, na página 372, aquele ali do livrinho
condensado, ou na 443 do completo, diz o seguinte: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, como é que as igrejas vão se unir, irmãos? Ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns. Você acredita em Jesus como Filho de Deus? Eu acredito. Então nós estamos unidos aqui. Olha, irmão, não fale de sábado para mim não, tá? Ou não fale disso aqui para mim não. Eu não acredito nisso. Tá bom, então, mas nós vamos ficar aqui. Nós estamos unidos em pontos de doutrina que são comuns. Essa semana nós ouvimos falar de um espírita que se tornou assembleiano. Qual é a diferença de um espírita para assembleiano, irmãos? Pouca coisa, mas a essência é o que mesmo? Crer na imortalidade da alma e não aceitar o sábado como dia de guarda. Esses pontos de doutrina estão unindo todas as igrejas, é ou não é? Esses são os pontos mais importantes. Outros não creem na divindade de Jesus, outros não creem na Trindade, mas eles não vão ficar tocando nesses assuntos. Não vão ficar tocando nesses assuntos. Vão ficar tocando nos assuntos só nos pontos comuns de doutrina. Então, vou ler novamente aqui: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e apoie suas instituições, a América do Norte, protestante, terá então formado uma imagem da hierarquia romana. E a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Oh, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, eu quero que vocês... Eu sei que vocês vão ficar tristes, vão ficar até chateados comigo, mas eu preciso falar. Quando você vê, irmãos, a igreja adventista se misturando nesses eventos ecumênicos, se reunindo o presidente da nossa associação, e é só a gente da alta, nesses eventos ecumênicos, protestante, adventista, batista, maçom, tudo que você imaginar de religião estão lá, unidos, e dizendo: irmãos, nós não precisamos, não devemos criticar, e não devemos mesmo. Nós não devemos fazer exceção de pessoas, é verdade. Nós devemos respeitar todas as religiões, sim, devemos sim respeitar. Ô, irmão, mas quando se junta em pontos de doutrinas em que nos são favoráveis, e eu não posso tocar no seu calo, porque senão você fica chateado. E olha o que diz aqui: ô, irmãos, que tristeza a nossa igreja fazendo leis. Nós devemos defender a liberdade religiosa. Mas nós sabemos que não haverá essa liberdade religiosa. Porque quando se fala em liberdade religiosa, eles dizem automaticamente o seguinte: olha, não fale mal de mim. Não me chame de Babilônia. E a mensagem de Deus, Apocalipse 14, é o que mesmo? Dizendo o que mesmo? Nós vamos ver mais para frente ainda. Sai dela, povo meu. Saia dessa situação. Não fique aí. Ô, irmãos, foi por se misturar com o mundo que a igreja tem sofrido. Eu estou falando na igreja de Deus em todas as épocas. Isso aconteceu lá no Egito, lá no passado. Lá no passado. Quando Deus... Eu vou rapidinho falar aqui, irmãos, para que vocês compreendam melhor o que eu quero dizer. Quando Deus tirou Israel lá do Egito e colocou na Canaã, ele disse assim: olha, vocês... Na verdade, irmão, parece uma coisa muito errada de Deus. Deus mandar, matar, acabar com tudo. Não deixar ninguém vivo. Tinha acabado a oportunidade de salvação para aquele povo, irmãos. Aquele povo não tinha cura. Não tinha cura. Vai chegar um dia em que esse planeta não terá cura. E Deus vai ter que vir fazer sua obra estranha, como diz a Bíblia. Sabe o que foi que Israel fez? Expulsou só uma parte. Não foi, irmão Janito? Expulsou só uma parte e deixou os outros lá. E ficaram convivendo e casando entre eles e fazendo família, fazendo união entre eles. E é o que aconteceu, o paganismo. A igreja cristã dos apóstolos, fundada por Jesus Cristo, isso é triste dizer para um católico. A igreja fundada por Jesus Cristo, os seus apóstolos, chegou misturando com o paganismo de um jeito que não parece mais uma igreja cristã. E se nós olharmos os santos, a Virgem Maria, a estátua de Virgem Maria, a de Santa não sei o que lá, na verdade você vai ver uma representação dos deuses pagãos. É, os deuses pagãos. Você pode ir lá.
O São Pedro parece com um Deus pagão lá que eles adoraram no passado. Se misturando. Ô, irmãos, a nossa igreja, será que está livre disso? Será que a nossa igreja também não está se misturando com este mundo, com essas coisas do mundo? E é quando a igreja, eu estou falando de igreja no geral, não é adventista nem batista nem nada, igreja, o povo que se diz povo de Deus, se mistura com o mundo, se mistura com as coisas erradas, e apela para as leis civis, para defender uma crença sua, não dá um outro resultado, irmão, senão perseguição será inevitável. Irmãos, eu estava assistindo um sermão de um pastor e ele disse que ficou muito triste de um dia uma família da Adventista vinha e chegou na igreja, os irmãos disseram, irmão, vocês não são bem-vindos aqui. Vocês não são bem-vindos aqui. Vocês são fanáticos. Vocês são extremistas. E o pastor disse que viu o que estava dizendo, né? Viu lá na placa, no mural da igreja. Sejam todos bem-vindos. Todos eram bem-vindos. Um ladrão, uma prostituta, um bebum, mas aquela família não era bem-vinda. Que incoerência! Que incoerência, irmãos! O que diz a Bíblia aqui? Quando a igreja se distancia de Deus, inevitavelmente haverá a perseguição. Irmãos, para terminar, Cristo vencerá a besta e vai vencer o falso profeta, que é a imagem da besta, que vai fazer a imagem da besta. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Nós não precisamos ler. Irmãos, capítulo 12, também de Apocalipse, verso 11, diz que os crentes vencerão pelo sangue do Cordeiro. Jesus vencerá a besta, irmãos. Os crentes vencerão também a besta pelo sangue do Cordeiro. E o último texto, esse nós vamos ler, irmãos, é o capítulo 17 de Apocalipse. E o verso 14 foi exatamente o que nós lemos aqui da mensagem. Interessante, irmãos, olha que curioso. Por isso que eu fiquei curioso, irmã Lúcia, quando você leu o Apocalipse 17, verso 14, que era o texto da música que nós cantamos. E você pensa que eu planejei isso? Eu fiz o sermão e depois eu fui procurar um hino. E aí eu achei no hino, falei, acho que esse hino dá certo com o meu sermão. E o hino era mesmo. Era baseado no mesmo texto. Que curioso, né? Vamos ler? 17, verso 14. Nós já lemos no início, nós estamos vendo agora para que todos que um dia assistirão possam acompanhar. Verso 14 do capítulo 17 diz: Estes quem? A besta. O mundo todo vai lutar contra o Cordeiro. E aí diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerá também quem? Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Irmãos, quem estiver com Jesus será vencedor também. Ontem à tarde, o irmão Saraiva, o irmão Juscelino estava lá na oficina, estavam lá conversando, falando de volta de Jesus, encontrar Jesus com vida. E ele disse lá, falei brincando, mas não sério, mas brincando, eu não quero estar nesse tempo vivo, Eu não brincando. E o irmão Juscelino disse, eu quero estar vivo. Irmãos, só está pensando na glória, não está pensando na grande tribulação, né? A tribulação como nunca houve, irmãos. Encontrar Jesus com vida não é moleza. Quem encontrar Jesus com vida será um povo especial e eu não me considero esse, não. Lógico, também não quero ser egoísta a ponto de querer me livrar dessa. E se Deus disser que eu vou ter que encontrar Jesus com vida? E se Deus disser que você terá que encontrar Jesus com vida? Mas se você morrer, irmãos, diz a Bíblia, não é eu. Diz a Bíblia, é feliz a pessoa que morre antes. Se morrer no Senhor é feliz. Então, jamais querer desejar encontrar Jesus com vida, porque vai ser uma grande tribulação. Terá uma glória especial, irmãos. Os 144 mil
serão um povo especial, que não é a mensagem de hoje. Vocês sabiam que lá no céu terá acepção? Lá tem lugar que é só entre os 144 mil. Lá tem lugar que só os 104 mil vai. Só os 144 mil chegam. Eles terão um privilégio especial, porque terão passado por uma situação especial também. Só eles passaram por essa situação. Só eles tiveram esta experiência. E aí eu vou dizer para vocês, irmãos, me perdoe quem não concordar. Eu, por enquanto, estou pensando assim. Qual é a experiência que eles terão? Que ninguém outro teve. Nem Abraão, nem ninguém teve. Quem? Qual é a experiência que você acha que eles terão? Sofrimento? Vai, irmão Janito. Pode errar, não tem problema errar, não. Nem não pecar mais. É o que eu disse, irmãos. Eles passarão por uma experiência que chama teoria da última geração. Eles irão passar por essa experiência. Só eles. Só eles. Amigo, será um povo especial. Diga, irmão. Exatamente. Essa experiência nem teve ninguém. Teve, Moisés não pegou? Abraão não pecou? E Adão não pecou? E só um que não pecou, só, Jesus. O resto todo mundo pecou. Assim, o irmão já explicou aqui. Mas esses que irão encontrar Jesus com vida, eles irão viver um espaço de tempo sem ter um intercessor no céu. Se eles errar, está perdido. Sem chance. Será um povo especial. Irmãos, uma coisa que o irmão Juscelino falou, eu nunca li, não vou dizer que não está, eu acredito que ele leu, está falando a verdade. Ele falou o seguinte, que achei muito interessante. Moisés, se não tivesse pecado, lá quando Deus fala a rocha, e ele foi lá e bateu na rocha, sabe o que Ellen White diz? Ele falou que leu, que Ellen White diz o seguinte, o plano de Deus era levar Moisés sem passar pela morte. Mas Moisés pecou. Aí eu fico pensando, o salário do pecado é a morte. Aí junta uma coisa com a outra. Junta uma coisa com a outra. Se Moisés não tivesse pecado, Deus teria levado ele para o céu, em vida. Deus levará os 144 mil em vida, porque eles não pecaram. E Elias. Irmãos, nós já terminamos aqui. E eu quero apenas fazer um apelo ao nosso coração. Eu sei que é Deus que faz esse apelo ao nosso coração. Todos nós queremos ser vencedores, eu sei disso. Se nós chegar aí no meio da rua e gritar, quem de vocês gostaria de viver num planeta sem doença? Todo mundo quer. Todo mundo queria. Concorda comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É todo mundo mesmo. É. Ninguém ia dizer que não. Você gostaria de viver num planeta que sem ficar doente e vivesse para sempre? Todo mundo ia querer. Ser vitorioso, irmão, ganhar o céu, todo mundo quer. Todo mundo quer. Eu estou falando de bebum, de ladrão, de criminoso, de todo mundo, de todo mundo. Todo mundo gostaria dessa vida. Mas por que todo mundo não vai se salvar? Porque é preciso vencer primeiro. Vencer o eu, vencer as minhas tendências, vencer o meu mau caráter. Tem que ser vitorioso. Ao que vencer? Ei, irmão, esquecer do vencer. Tem gente que está pensando só na glória, mas está pensando... Alguns dizem assim, quando eu terminar de me formar e ser doutor, amigo, antes de você ter um DR, o professor Joselino dizia assim, antes de você ter um DR atrás do nome, tem que ralar muito. Ralar é muito. Para ter um DR antes do nome. E é verdade, você está pensando no DR, no nome, e não quer estudar, não quer se esforçar, não vai conseguir, irmãos. Uma pergunta, irmãos, para nós pensarmos. Você gostaria de estar ao lado do Cordeiro e ser vencedor com ele? Um dia desse eu perguntei para a mocinha ali da Assembleia de Deus, ela indo para a igreja, e ela não perdeu tempo também, né? Eu disse, mocinha, vem cá, você realmente quer se salvar? Ela olhou para mim assim, com um olhazinho assim, chega, brilhava o olho dela. E disse, irmão, é o que eu mais quero. É o que eu mais quero.
E aí ela já não perdeu, já emendou. Ei, você não quer ir na minha igreja? Vai visitar a minha igreja. É assim que o evangélico faz, o cristão faz. Não quer a salvação só para si. Busca. Irmão, se você e eu queremos estar do lado do Cordeiro, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos falar para Deus e para o mundo que nós queremos estar assim e ser vencedor com Ele. Vamos orar. Muito obrigado a Deus pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos um pouquinho a cada dia a teu respeito. Dá-nos as oportunidades de aprendermos e dá-nos o teu Espírito, ó Pai, para que nós possamos com humildade aceitar as tuas mensagens e estarmos decididos a estar do lado do Cordeiro, mesmo que o mundo inteiro esteja contra ele, mas que nós possamos escolher o Cordeiro e termos a certeza que esse Cordeiro vencerá e nós venceremos com ele. Essas bênçãos todas nós pedimos e desde já as agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.